Bem-vindo, bem-vindos. Essa é uma atividade, então, de construção mundial para dentro do espaço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela ainda é muito marcada como um espaço elitista e de pouco acesso. Os acessos de indivíduos de origem popular é recente, é derivado de política pública na maior parte dos casos. Então, o efeito das políticas públicas, e ele tem um efeito na mudança das questões internas, a transformação dos grupos sociais que agora passam a ter acesso, trazem, não são aquelas que eram as clássicas de dentro da universidade. Então, assim, eu acho que, embora absolutamente relevante no processo de formação de camadas de população que historicamente não tinham acesso à universidade, há algo mais do ponto de vista do conhecimento, há um grande ganho, porque esses equipamentos sociais trazem pautas, trazem questões que eles não estavam no interior de um mundo que vinha do conhecimento pré-estabelecido, eurocêntrico, de classe média e de interesses da classe dominante, da burguesia. Então há uma grande transformação. Nós temos, em geral, uma preocupação do grupo em trazer essas atividades, em que essas experiências de caráter comunitário, popular, sejam trazidas para o interior da universidade, no espaço da universidade. Nada contra os trabalhos de extensão que saem da universidade, mas esses me parecem bastante consolidados, pelo menos a experiência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por contrário, se tem poucas diferenças ali. Né? Alguma coisa concentrada na sede, mas tem poucas diferenças. Então a gente tem, assim, passando por isso, está sendo realizado. A ideia era antes fazer uma sala de aula, para ainda mais o caráter de incidência na geração de ensino. Eu quero agradecer muito a presença da Alicia, que vai tratar da experiência dela com modas comunitárias. A gente está se conhecendo hoje. Da Maristone, a gente conhecemos, a Ani, que pelo menos começa em 2014, a relação 12, antes de 14, antes de 12, já que a gente queria muito fraude, tinha uma fraude. O Leonardo, que eu também estou conhecendo hoje, mas enfim, de um trabalho que eu acompanho há bastante tempo, que é o Explore, e a gente estava esperando, por isso que nós fazemos um pouco, mas ela não chegou ainda, ou chegou. Então você não tem onde aqui, desculpa. A Nelsa me mandou o contato agora e eu olhei a foto, eu olhei a foto. Que a gente também não se conhece. Não, a gente se conhece sim, já. A gente foi apresentado lá dentro. Numa das minhas visitas, a gente está uma vez. Pode ser. Acho que sim, agora eu comprei o teu rosto. Então estamos todos. A ideia, a dinâmica do debate é a seguinte: cada um fala cerca de 10 minutos, a Lívia vai passar um vídeo, e aí então depois já cruzamos com ela. Não sei, depois da Maristone, Eni, nossa, não faço Eni, Alicia e Leonardo. Nós temos todo mundo, tá? Eu vou ficar de mais ou menos mediador, tá? A ideia então é fazer essa primeira parte de vocês contarem as experiências, vendo essa relação do efeito sectorial com o particular. A segunda rodada da ideia é de uma debater entre vocês. E a terceira rodada é a partir da entrada do público, certo? Para a gente. Acho que é interessante ter esse espaço particular para que eles vão debaterem entre si. Hierarquizando sobre todos os grupos que são aqui participarão. Vamos para a cidade, todo espaço vazio. Sou um movimento de luta com a força do povo, transformar o Brasil. Vamos ocupar a cidade, o prédio abandonado, direito à moradia para nossas famílias. Esse é o nosso
Eu tive uma casa que eu perdi porque queriam construir um estacionamento para a Copa do Mundo. As máquinas destruíram nossas casas, fomos cada um para um lugar. E assim não deu mais para brincar de pique-esconde, pega-pega e jogar bola com os amigos. Destruíram nossas casas, mas não destruíram nossos sonhos. Continuamos construindo ele aqui no assentamento 20 de novembro. E fui em muitas reuniões para ter os papéis para ninguém mais tirar nossa casa. Olha que lindo que vai ficar o nosso prédio. Vai ser o mais bonito da rua. E o nosso pátio vai ser tudo. Todas as pessoas vão poder aproveitar o jardim. Sim, curtir as festas, os eventos e as feiras. Vai ter até uma arquibancada. Na frente do espaço cultural. Vamos ter energia solar e uma cisterna para reutilizar a água da chuva. E vai ter uma horta pra gente plantar. Além dos 40 apartamentos, vai ter os espaços de trabalho, a cozinha, a biblioteca e um espaço de convivência. A ciranda e a casinha. Eba! Pois é, Fernando, isso sim continuar usando todas as pessoas que têm direito Para a cidade, todo um espaço vazio, só movimento de luta com a força do povo, transformar o Brasil. Vamos para a cidade, todo espaço vazio, com movimento de luta e com a força do povo. Então aquela dinâmica que eu sugeri, é uma sugestão. Eu tenho medo disso, que eu fui estudante de ciências sociais, como ali, né? E discussão de programa lá levava, não sei como é que está agora, o câmera ali da TV, da Universidade, dos cursos das ciências sociais também, mas ficava metade do semestre discutindo o programa com o professor, então não certo grau, né? Que abria a discussão de como é que ia funcionar, mas eu acho que é uma boa estrutura, né? Essas rodadas, assim. Eu queria só, não posso deixar de, nesse momento, na medida que vai ter uma repercussão pública, e tende a ficar em altos, deixar de falar de uma coisa muito triste que veio à tona nesse final de semana. Mais um problema daqueles que
em alguma medida, envergonham um pouco a condição de brasileiro e brasileira, que é o efeito de uma política explícita do Estado brasileiro, através do governo federal anterior, de genocídio de um dos agrupamentos originários do nosso país mais antigos, segundo alguns levantamentos, que são os Yanomami. As cenas são chocantes, elas infelizmente não são excepcionais, não são exceções, e elas se constituíram ao longo dos últimos anos, depois de um período em que políticas públicas levaram a uma melhor condição aos povos indígenas. A atitude do governo federal recém-eleito parece correta, dando ao problema a gravidade, a dimensão de gravidade que ele tem, mas, no entanto, é impressionante que a estrutura do Estado brasileiro tenha chegado a tal grau de desmonte, de colocar em risco uma das etnias originárias e logo, por princípio, constitutivas da experiência do Brasil. É mais uma vez, mais uma semana que a gente tem que começar em alguma medida com algum tipo de repúdio aos efeitos do governo federal anterior, mas me parece que isso é necessário e inevitável. De certa forma, quase como um contraponto a essa mesa aqui, procura ver a germinação de experiências que podem vir a constituir, resgatando aqui o slogan do Fórum Social Mundial, um outro mundo possível. Vou passar a palavra imediatamente, agradecendo muito a presença de vocês. Olho agora que a composição da mesa e me dá um certo orgulho, né? A gente está aqui na Faculdade de Arquitetura, no auditório da Faculdade de Arquitetura. É um espaço ainda muito marcado por um perfil muito elitista, é historicamente elitista, e eu tenho muita satisfação em recebê-las, em recebê-lo e contar com a disponibilidade de vocês. Enfim, é mais afetivo propriamente do que intelectual, assim, o meu agradecimento a vocês. E a disponibilidade de vocês de fazer essa interrupção com esse outro mundo instituído, né, ligado às estruturas de poder historicamente. Eu vou sugerir que a gente faça uma rodada tipo Mi, Maristone, Eni, Alice e depois Leonardo, e aí depois um debate entre vocês, aí pinga fogo, tá? E aí depois a gente passa para o público. Ok? Mi, muito obrigado. Fico emocionado, porque a Dandara era menor do que a Tainá quando a gente se conheceu. E agora está ali de narradora do vídeo. Obrigado, Mi. Parabéns por todo o trabalho. Então, obrigada, Ever. Bom dia a todos, todas, todes. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Vários debates já fizemos nesse espaço. Que bom que tu está sempre abrindo as portas, né, para trazer as lutas para dentro da universidade, né, assim como levando a galera da universidade para os espaços de luta. Então, eu sou a Ani, faço parte da coordenação estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Estou há 16 anos nessa luta de forma mais organizada a partir do movimento, mas eu nasci em ocupação, né, meu pai é Guarani, minha mãe, enfim, filha de pequenos agricultores, vieram para a cidade lá, daquele período do êxodo rural, ocupar, né? Porque chegaram aqui e aquela ilusão de que a cidade era melhor de viver, né? Acabou. Então, assim como milhares de pessoas, né, vieram para cidades e não tinham alternativa a não ser ocupar. Nasci numa ocupação lá no Morro Santana. E aí, essa história acaba sendo a história de milhões de pessoas no país, né? E justamente naquele período ali do final dos anos 80, né, a gente vê o quê? Essa migração acontecendo, grandes ocupações no país inteiro e a necessidade de articular essas lutas de uma forma, né, mais nacionalizada. Então, em 1990,
né, houve um grande encontro com diversos estados e surgiu o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que hoje está organizado em 20 estados. Aqui no Rio Grande do Sul são em torno de 25 municípios que o nosso movimento está presente, né? E completando esse ano, então, 33 anos de existência, com a realização de um grande congresso que vai acontecer em agosto em Brasília. O assentamento 20 de novembro, como vocês viram, né? E eu acho que as crianças contam melhor do que nós, assim, né? Porque às vezes a gente fala uma fala muito técnica, né? Muito, por exemplo, documental, né? Então a gente, quando teve essa oportunidade de produzir esse vídeo, pensamos muito nisso, assim, formas de que as pessoas pudessem compreender um outro ponto de vista. Então, como disse o Weber, né? A Dandara nasceu, né, dentro do movimento de luta pela moradia, e esse vídeo é baseado numa carta que ela escreveu no dia que nós finalmente conquistamos os papéis. Então isso é uma fala muito dela, assim, né? Fui em muitas reuniões para ter os papéis, para ninguém mais tirar a nossa casa, né? Porque o assentamento 20 de novembro, ele surge do processo de luta da ocupação 20 de novembro, onde inclusive a Marisone foi também moradora, né? Essa ocupação sofreu um despejo no início de 2007. Foi um despejo também muito truculento, né? Mais de 300 policiais, helicóptero, o GAT que subiu do prédio vizinho pelo 7º andar e nós ficamos encurralados, né? A choque embaixo e o GAT em cima, né? Aquele período não tinha Facebook, né? Tava surgindo o YouTube, né? Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, essas redes todas, então aquilo ficou um pouco, não teve tanta ênfase como hoje a gente consegue dar uma dimensão maior, mas foi uma situação onde se trancou 9 quadras, né? Então isso causou todo um transtorno, inclusive no trânsito da cidade, né? Depois disso nós fomos para uma área do lado do Internacional, da prefeitura, que estava abandonada, e aí veio a Copa do Mundo, e de novo, né, os primeiros chutados da Copa do Mundo fomos nós, da ocupação 20 de novembro, nesse período que, né, o Weber se aproximou e veio, tinha universidades, movimentos sociais, toda aquela coisa, né? Então houve essa remoção no final de 2012 e dentro deste processo de organização e luta e organização, né, o movimento a partir de uma articulação nacional, também em parceria com a CONAN, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores, nós conseguimos então, né, um acordo com o governo federal em relação a este prédio que fica lá na Barros Cassal, quase esquina com a Farrapos, em frente à Igreja Pompeia, que é um prédio da União. Ele teve abandonado por 50 anos, ele foi projetado para ser um hospital da Associação dos Ferroviários e a obra nunca aconteceu, né? Então, nesse espaço é onde nós hoje reconstruímos, né, como diz as meninas, o nosso sonho, né, de moradia digna, mas não só isso, né? Eu acho que o projeto hoje do assentamento 20 de novembro, ele representa para a luta urbana um grande símbolo. E aí não é um símbolo só para o movimento nacional de luta pela moradia. É uma luta que toma uma dimensão nacional de todos os movimentos organizados, justamente por ser, né, um imóvel público em abandono durante tantos anos, na região central da cidade, né, na contramão de toda a política que vem sendo desenvolvida de cada vez levar, né, os trabalhadores e trabalhadoras mais, né, para os lugares mais distantes, né? A gente vê aí o próprio Minha Casa Minha Vida, quando havia recursos, né? A maior parte dos empreendimentos construídos em regiões distantes do centro, né? Mas mais do que isso, ele representa para nós uma política, digamos, do ideal do que seria uma política de habitação, que é muito mais do que moradia. É muito mais do que construir um quadrado e largar uma família dentro deste quadrado, né? Até porque essa política não é efetiva. A gente vê em pouco tempo, né? Inclusive os próprios empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? Sem manutenção, né? As pessoas não conseguem sobreviver nesses lugares porque não são pensadas as outras necessidades das famílias, né? De sobrevivência, de manutenção, de renda, né? Chegando ao ponto de ter famílias dentro desses empreendimentos, né? Mãe com filhos, né? Vivendo sem água, sem luz, porque não consegue pagar um condomínio, e esses lugares distantes, né? E aí não tem infraestrutura, né? Não tem uma vizinha como tinha lá no lugar onde ela foi removida que cuidava o filho, aí vai para o lugar onde não tem uma creche, não consegue trabalhar, né? Então, vendo tudo isso, surge uma proposta
que para nós ela é bem completa no sentido de trazer esses vários elementos. Então, para ser mais objetiva, né? O assentamento 20 de novembro, ele traz muito essa dimensão da sustentabilidade, mas a partir de 3 eixos, né? Um que é a dimensão ambiental, mas também tem a questão da sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social, né? Então, ele traz esses elementos de organização comunitária, né? Como as meninas citaram ali, né? Vai ter auditório, vai ter espaços de convivência, vai ter a ciranda, que é o espaço nosso de trabalho com as crianças, né? A biblioteca, ele traz essa dimensão cultural. Então, até comentava antes, né? Tem um espaço ali que as meninas mostram no vídeo, que será o espaço cultural. Ele era projetado para ser uma câmara mortuária, ele era uma capela desse hospital, né? Então a gente está dando um novo significado para esse lugar, para ser um espaço também de desenvolvimento social, cultural, onde tem essa relação mais comunitária, né? Porque este projeto, ele não é para 40 famílias. Ele é um projeto que ele acontece dentro de um território, e este território é o 4º distrito, e é um território em disputa. Então, a própria existência do assentamento 20 de novembro já representa um grande elemento dentro dessa disputa que acontece naquele território, né? Aí tem a dimensão da sustentabilidade econômica. A cooperativa, que é a Cooperativa 20 de novembro, que qual eu estou na coordenação, ela é uma cooperativa de trabalho e habitação. Então, ela traz essa dimensão da geração de renda, mas também a organização, né, das famílias para a garantia do direito de morar. Então, nós temos lá núcleos de trabalho. A gente tem um grupo ali que trabalha com a costura, que vocês puderam ver. Tem aí um produto hoje que está dentro de uma outra luta, que é pela dignidade menstrual, que é a produção dos absorventes ecológicos, né? Além de toda a outra produção que já se faz, né? Das bolsas, das pochetes, enfim, de toda a produção que as gurias fazem. Tem a questão do artesanato, que está muito focado também na questão mais ancestral, das sementes, essa coisa toda. E tem a frente de alimentação, que também apareceu no vídeo ali, que a cooperativa se organiza também para fazer coffee break, buffet, né, lanche, essas coisas todas aí também, né? Da dimensão habitacional, nós temos um outro projeto, além do assentamento 20 de novembro, que é o assentamento Primavera, que fica na Salustiano, lá próximo ao gasômetro, né? E aí na dimensão ambiental, que também está vinculada à questão econômica, né? Tem a projeção das placas fotovoltaicas para redução de custos e também para essa dimensão mais de questão ambiental, né? A cisterna para reutilização então da água da chuva, não só para os apartamentos, mas também, né, para molhar as plantas, porque nós teremos uma horta, né, no terraço do nosso prédio também, né? Tem toda uma projeção construída em parceria com o Saergs, né, deste projeto mais ambiental, né, que foram feitos diversos estudos, inclusive ali de uso, né, da energia solar, a questão do uso, né, da energia natural, da iluminação natural em diversos espaços ali para redução, né. Então, o assentamento 20 de novembro e este projeto, ele representa muitas coisas, né. É a moradia popular no centro da cidade, mas é uma moradia onde a gente pode trabalhar e gerar renda a partir de uma outra lógica, né, companheira? Que não é a lógica de ir para o mercado, vender a nossa mão de obra e ser explorado por alguém, mas é uma questão mais, né, da autogestão, da sustentabilidade a partir do trabalho coletivo. Tem essa dimensão da educação, né, se tornando um espaço de referência, inclusive para receber as pessoas, trocar ideias, né, e construir uma experiência possa, de repente, ser replicada em outros espaços. Tem a questão das crianças, né? O espaço hoje, dentro do centro de educação infantil e a partir de uma outra perspectiva também, né? Quando a gente tem o fechamento de diversas vagas de educação infantil nessa região, super importante. A dimensão do impacto ambiental que a nossa existência traz para o planeta, poder reduzir de diversas formas isso, né? Inclusive a partir da reciclagem dos próprios resíduos possíveis, né, de ser utilizados para reciclagem, inclusive podendo reverter em recursos ali para a questão de manutenção de condomínio, né? O nosso pátio, ele vai ser um pátio aberto, como vocês viram ali. A ideia é que ele seja um espaço também de convivência comunitária, com a realização de festas, de eventos, de feiras, né? Tem um projeto muito bonito lá, luminotécnico, que a gente vai ter uma iluminação que inclusive vai utilizar energia solar, né?
também dentro dessa estrutura. Então, isso tudo acontece dentro de um contexto, vai controlando meu tempo, senão eu me passo, que é o quarto, que é o quarto distrito. O quarto distrito é toda aquela região ali, né? Que na verdade a gente está no limite entre o centro e o quarto distrito, então a gente acaba entrando nesses dois debates, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou que teve aí a aprovação do plano de revitalização do centro histórico, depois a gente teve essa grande luta ali que foi a questão do plano também de reabilitação, né, do quarto distrito. Para quem não conhece, o quarto distrito tem cerca de 20 comunidades regulares, a gente tem uma articulação via o fórum do quarto distrito, fica o convite também para quem quiser estar podendo somar nessa luta. Tem um mapeamento de 2.000 famílias ameaçadas de remoção e despejo no território do quarto distrito. E então é isso, né? A gente vive na contramão daquilo que está sendo pensado para aquele território, que é a exploração econômica, né? Uma série de incentivos fiscais, inclusive, né, estão desvirtuando todo o processo aí, inclusive da nossa luta, né? Eu hoje faço parte também do Conselho Municipal de Habitação e Acesso à Terra de Porto Alegre, né? E essa luta, por exemplo, né, a questão dos índices construtivos, do solo criado, né, que foram construções pensadas para garantir recursos para a habitação popular, que deveriam ir para o Fundo Municipal de Habitação. Hoje, os caras trazem muitas obras para a cidade e esses recursos não estão indo para este fundo. Criaram outro fundo, que é um fundo de gestão de território, né? Então eles estão desviando esse recurso que deveria ir para habitação para este fundo que não tem nenhuma participação social, não tem nenhuma organização além das secretarias de governo. E para vocês terem uma ideia, esse recurso está sendo utilizado para pintar fachada de prédios abandonados, né? Enquanto o povo nas ocupações vive sem água, sem luz, sem saneamento. O próprio quarto distrito é absurdo a precariedade com que as pessoas vivem naquele território, né? E lá não pode nem melhorar a água, porque lá é um lugar, né, irregular. E falando em água, né, se a gente está falando de cidade, a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que dizer, né, aquele chafariz lá do Glênio Pérez, não sei se todos sabem o que eu estou me referindo, é um chafariz de lavagem de dinheiro. Só que aquele chafariz custou R$470 mil. E hoje, né, e falando nas experiências de participação popular, eu cresci no orçamento participativo, assim como as meninas, né, andam penduradas comigo, eu andava pendurada com minha mãe. Então, desde o colo da minha mãe, acompanhei o orçamento participativo, desde o período em que ele funcionava, ele acontecia e ele realmente era um orçamento participativo. Hoje há estudos aí que dizem que o orçamento participativo de Porto Alegre já nem é mais um orçamento participativo, porque não segue os critérios do que seria um orçamento participativo. Mas me refiro a isso para a gente fazer um comparativo, né? Esse chafariz de R$470 mil foi gasto mais desse chafariz do que o que foi enviado para as regiões do orçamento participativo definirem a execução de recursos, né? Então o povo fica lá brigando por metros de asfalto, né? Comunidade contra comunidade, quando eles estão fazendo lavagem de dinheiro aqui no centro. As pessoas lá no Morro da Cruz, na Lomba do Pinheiro, em vários cantos da cidade, sem água, enquanto eles estão gastando R$470 mil ali para fazer aquele chafariz, né? E aí, mais do que isso, é um processo onde a gente vê, né? Tipo o prédio da Caldas Júnior, que é onde surgiu a ocupação 20 de novembro, depois foi bem conhecido, já existiam as redes sociais, né? Tivemos a ocupação Saraí nesse mesmo prédio que nós ocupamos, o movimento ocupou 4 vezes, a gente garantiu lá um decreto do governador para desapropriação, né? Que este prédio deveria ser reformado para moradia, e hoje a gente, enfim, passou por processo de despejo, e hoje é o símbolo do processo da cidade de especulação imobiliária, de entrega que o prefeito está fazendo, né, do patrimônio da cidade, de venda da cidade como um todo, que a gente está vendo, né? Vai virar um rooftop, que é um negócio lá onde vai ter um terraço, que para te chegar lá tu vai ter que pagar 50 pila uma cerveja, né? Então é esse o processo que a gente vive na cidade. Fechando então, a importância desse debate e do engajamento da universidade, do pessoal aí que é mais das áreas técnicas, estava comentando aqui com o companheiro mais cedo aqui, né? Nós temos uma luta muito grande acontecendo nesse momento, que é contra os despejos, né? Que é a campanha Despejo Zero, que é uma articulação nacional com 170 e poucas entidades no país inteiro. Nós conseguimos colocar na pauta do dia a habitação, isso é uma grande conquista dentro do Estado brasileiro, né? Que é dizer que a habitação é importante e que não poderia
despejar as pessoas durante a pandemia. Então, nós conseguimos uma DPF do Supremo Tribunal Federal que suspendeu os despejos até dia 31 de outubro. Ou seja, acabou o prazo. Então, desde 31 de outubro, nós que vivemos do lado de cá, nas ocupações, né, estamos vivendo já com o fantasma do despejo. Tem uma determinação do Supremo de criação de espaços de mediação. Daí eu acho que isso é bem importante, assim, de colocar para vocês, enquanto pessoas que estão estudando aí na arquitetura, né, que daqui a pouco já estão se formando, enfim, aonde contribuir nessas lutas? O que é uma mediação? É chamar o proprietário que entrou com uma reintegração de posse, chamar a representação das famílias e tentar chegar num acordo. Se o cara não vai, proprietário, né, alguns juízes mandam para a vara, né, dentro do processo judicial, onde já tem uma decisão de despejo e é prazo para despejo. Se a gente consegue dialogar com o proprietário, é extremamente fundamental chegar com proposta na mediação. E aí é uma questão técnica, né? É desde uma topografia para identificar que daqui a pouco o cara está pedindo a reintegração de uma parte que nem é dele, né? Porque às vezes a galera ocupa, acaba entrando no outro lado ali, nem sabe quem é, não tem uma cerca, né? Então, desde isso, né, até propostas de loteamento, de projeto, né, várias coisas é possível a galera estar contribuindo nesses processos de luta e que daqui para frente, né, esse mapeamento da campanha Despejo Zero, são cerca de quase 1 milhão de pessoas no país que nos próximos dias podem ser despejadas. Está todo mundo em pânico com agora acabando o recesso do judiciário, né? Aqui no Rio Grande do Sul são 11 mil famílias. Então a gente vai viver um momento nos próximos meses aí de uma grande onda de despejos e para nós é muito fundamental a gente poder estar dialogando sobre isso com vocês e que vocês também dialoguem sobre isso com, né, os seus colegas, com os seus companheiros de movimentos, de lutas, né? Que a gente vai precisar aí estar construindo uma frente forte de resistência. Obrigada. Obrigado, Mi. Só lembrando, depois a gente volta para uma conversa mais entre eles. Eu acho que eu tinha sugerido Maristone. Pode ser? Maristone, muito obrigado. Então, agradeço também, né, esse espaço. Eu sou a Maristone Moura, da Casa Rosa, Centro Cultural dos Catadores. Tentar falar um pouco mais alto, eu falo novamente baixo. Vocês estão escutando ali atrás? Tá ok? Tá ok. E, bom, a gente aqui conhece, né, alguns da mesa, a gente milita já há algum tempo com a Maria. E vejo a importância dessa pluralidade, assim, de cada um dos projetos. E a Casa Rosa, a gente vem nesse... Acho que fica melhor. Preciso esforçar um pouco menos para falar. Então, dizer o quanto é importante, né, a gente estar nesse momento, nessa mesa do Fórum Social Mundial. Eu acompanho o Fórum desde 2001, assim, desde 2000, mas em 2001 eu já estava ativa tentando compor essa comercialização, esse comércio justo, né, e essas redes que fazem parte dos movimentos que compõem esse momento do fórum, né, esse momento internacional, assim, de reflexão. A gente está trazendo essas experiências, mas também está ouvindo e muito atento do que é possível a partir dessas novas práticas, né, que a gente tem praticado e tentado vivenciar. E a Casa Rosa, então, a gente está localizada ali no 1039, agora, da Voluntários da Paz, mas a gente foi despejado no 811, em 2015. Depois de ter sido despejado junto com a VIT lá, que a gente era oriundo da 20 de novembro, também em 2006. E veio para a luta com essa convicção, assim, de estar na luta e de organizar e de poder trazer essa experiência de ocupação mesmo, com esse cotidiano, com essa preocupação, né, que a Bia falava, de estar ali cuidando, quando alguém tem que sair, a gente está ali cuidando, e essa preocupação do ser humano. Então, em 2007, eu vim morar no 811, querendo atuar na Casa Rosa, trabalhar sua bandeira de luta com a redução de danos do meio ambiente e do ser humano. Então, a partir de 2007, ele vem atuado ali na Voluntária com esse intuito, assim, ligado, então, a essa rede, onde a gente já tinha essa caminhada dos movimentos sociais, e
essa construção praticando, então, né? Porque a teoria e a prática, assim, ela é extremamente necessária, a gente estudar, buscar, mas praticar, fazer esse exercício para que a gente possa, então, colher novos frutos, né? E outras experiências. E a partir de algumas experiências já que eu tive de militância e de apoio junto com outros movimentos, o MTD, que eu fiz parte, apoiei, foi a mão, a gente conversava antes ali também da CONAB, da distribuição dos alimentos, né, que se tinha, o quanto isso é importante para nós. E a casa, essas são, assim, o que nos move, né, é pensar o imediato, assim, do ser humano. Então, a gente tem a nossa ação, ela é voltada ao resgate social mesmo das pessoas. A gente faz um acolhimento em parceria com o CAPS 4, que é um atendimento de liberdade que a gente tem no território também. E trabalhando em rede, assim, porque esse trabalho que a gente se dispõe a fazer, de resgatar, né, o ser humano, ele se resgata quando ele quer, porque lá tem muita gente perdida por opção, por cansar desse estado, por cansar de tentar entendimento com a família, né, ou essa medicação, assim, eu não sei como expressar, assim, essa exploração, que é o laboratório, essa rede que a gente vive, e a gente viveu isso na pandemia, a gente viu o quanto a gente foi massacrado, e é manipulado e é obrigado a engolir coisas que nos trazem doenças ainda e não tem para curar. Né? Então, em busca de toda essa ancestralidade, esse conhecimento das nossas origens mesmo, a gente vem com outras práticas, uma medicina alternativa, assim, tem um horto natural, uma horta vertical, porque a gente não tem terra, mora numa ocupação restrita, mas aí com esse trabalho da gestão dos resíduos a gente faz o trabalho do nosso descarte, de todo o processo que a gente produz na casa, ele é reciclado, então a gente tem o nosso composto e a gente tem a sustentabilidade dentro do nosso micro-organismo ali propondo, né, para o território e para além, assim, esse cuidado da separação, da gestão do orgânico mesmo. Porque isso parece ser uma coisa pequena, assim, né? Falando depois de tantos problemas levantados assim pela mim, mas no macro ele afeta o dia a dia, a diferença ela vai ser feita na cozinha, né? Na ação de cada um. E a Casa Rosa ela vem se posicionando, tentando resistir junto com os catadores, né? Na organização da cadeia produtiva e continuar fazendo essa de serviço que os catadores fazem hoje para a cidade, que até então ela era invisível, assim, porque eles nem apareciam, eles só apareceram quando foram proibidos de fazer o trabalho de extração humana. E aí a gente ali no 811, 19, agora a gente reside já desde 2014, quando a gente foi despejado lá dia 20 de novembro. Então eu vim para a Voluntários da Pátria fazer esse trabalho, atuar diretamente Casa Rosa, desenvolver esse trabalho. E hoje a gente já tem um coletivo forte assim, formado, uma parceria com a universidade. Aqui a hoje tem, né, tá bastante dentro da casa, não só convidando a gente para estar aqui, mas muitos saberes e muito importante, não só para nós, né, a gente veio para a cidade, o que é as pesquisas e esse conhecimento acadêmico, socializado
lógica de onde vem, né, da embalagem que vem aquele produto e o que essa embalagem descartada depois ela vai virar um lixo dentro de um aterro sanitário, ou ela, né, ela é biodegradável, ela vai se decompor descartada. Então a gente tem essa responsabilidade do nosso consumo, não só do descarte, mas do nosso consumo, porque isso é a primeira parte. E sensibilizar essa cultura, né, para os catadores, para a gente não ser todo mundo, né, que é direito à cultura e à arte, não só o trabalho. Acho que é muito por isso que a gente trabalha em busca do conforto, né, de momentos de lazer. Então, a gente tem muito espaço lá na casa, que não só para a casa dos catadores, mas também para a comunidade. E a gente trabalha muito com a comunidade Santa Terezinha, que é onde tem um maior número de moradores e as crianças também. A gente convida para estar na casa em atividades culturais. A gente tem uma sala de cinema que a gente organizou na casa, dentro dos espaços, né, que a gente reservou para atividades assim. Essa sala de cinema que a gente chama de Cine Borrego. A gente está em busca de conhecimentos, participou, eu e outras pessoas do coletivo para produzir esse documentário, produzir filmes, está produzindo com celular, então, levando a nossa opinião, levando realmente o tema que a gente quer tratar, né, a partir de um filme, de um documentário. Dessa forma que a gente quer levar para as escolas e para as comunidades, a educação ambiental, e essas trocas de saberes que a gente tem no exercício dentro da casa. Então, essa importância que é a cultura e a arte, né? Isso registrado e eternizado em músicas e em livros. Eu acredito que a nossa história e grande parte do conhecimento ele chegou, né, até nós a partir da cultura e da arte, que a gente vem conseguindo levar isso para outras gerações, outros saberes. Então, a gente está aqui com esse documentário, a gente tem ele já no YouTube, mas em rede aberta, agora a gente levou ele fazendo uma roda de conversa e aí com as pessoas, os atores, né, as protagonistas do filme ali, que é a Mônica, que é a colega que deixa a caminho lá, o William, e outras pessoas que estão envolvidas diretamente nessa coleta e que tem esse dia a dia, assim, e aí trazer isso agora, né? A gente tem que estar trabalhando, está vivendo a cidade, e como é esse fluxo também de poder circular na cidade, trabalhar na cidade, né? Porque ela não é pensada das pessoas que andam, ela não é pensada, né, nos caminhos, né, pensada na cidade, assim, e onde a gente mora, ali no próprio distrito. É um espaço que, inclusive, a vontade da pasta, né? Ela está numa reforma, ali, numa obra grande, porque ela é uma via que é o centro da cidade, que é o coração da cidade. Então, a gente tem essa proposta de ser um centro cultural, de levar outras para dentro da cidade, e aí ele participa da RP1, do Fórum de Resistência, né, da região, quando diretor ali. Dentro da casa a gente acolheu a oficina de planejamento do Fórum, que foi aberto para dentro da discussão do plano diretor, foi aberta essa participação do Fórum Popular, a casa recebeu uma oficina e apresentou propostas também que foram levadas para dentro desse plano. Mas que a prefeitura se deu o direito de fazer um recorte e criar um plano especial para o quarto distrito. E a gente também está dentro do quarto distrito, está contemplado dentro desse plano especial. Mas são muitas coisas contraditórias que vão se criando e o legislativo ele vai aprovando assim, uma maioria massiva, né? Sem explicação, assim,
para que um outro mundo seja possível, com novas experiências e práticas de cada um. Acho que era isso. Agradecer. Obrigado, professor.